E dando continuidade na leitura do livro Revolução dos Bichos, hoje nós vamos considerar o capítulo 2. Houve uma pausa porque agora é período de férias, então as crianças brincam, as crianças gritam, as crianças correm, o que é maravilhoso, que seria de nós sem a alegria e a energia das crianças, não é mesmo? Mas no capítulo 1, uma pessoa perguntou nos comentários se eu sou a favor do socialismo, porque o título era Como se implanta o socialismo? E a minha resposta foi que o socialismo é um verdadeiro câncer. O câncer mais maligno, mais perigoso e mais cruel que existe. Por quê? Porque ele devasta. As pessoas são levadas à pobreza extrema, elas não têm poder de decisão, elas não têm poder aquisitivo. A maioria é mantida no analfabetismo, a maioria é mantida naquela dependência do governo. Por quê? Porque através disso ele controla as pessoas. Nos países onde foi implantado esse sistema, a gente só vê dor, só vê sofrimento, só vê revolta, vê fome. E certamente ninguém quer isso para si, não é verdade? E vamos continuar a nossa consideração agora lendo o capítulo 2. A Revolução dos Bichos. Gente, é um livro super baratinho, ele custa R$12, 12 contos de réis. E assim, de uma maneira bem sutil, ele explica o que realmente está envolvido nisso tudo. Bora à leitura, capítulo 2, a página número 13. 3 noites depois, o velho major morreu tranquilo durante o sono. Seu corpo foi enterrado na beira do pomar. Era o início de março. Ao longo dos 3 meses seguintes, houve muita atividade secreta. O discurso de major tinha dado aos bichos mais inteligentes da fazenda uma visão de mundo totalmente nova. Eles não sabiam quando a revolução prevista por major iria acontecer, nem tinham motivos para pensar que ela ocorreria durante suas vidas, mas sabiam que precisavam se preparar para ela. Era um dever. O trabalho de ensinar e organizar os demais recaiu naturalmente sobre os porcos, que eram reconhecidos por todos como os mais inteligentes entre os animais. Entre os porcos havia 2 jovens notáveis chamados Snowball e Napoleão, que o Sr. Jones criava para vender. Napoleão era um leitão grande da raça Berkshire, o único Berkshire da fazenda. Não era de muita conversa, tinha uma aparência feroz e fama de conseguir as coisas a seu modo. Snowball, mais alegre do que Napoleão, mais falante e criativo, tinha um porém: não era considerado tão firme de caráter. Os demais poucos machos da fazenda eram castrados. O mais popular deles era pequeno, gordinho e chamava-se Squealer. Tinha bochechas muito arredondadas, piscava sem parar, tinha movimentos ágeis e voz aguda. Era um comunicador brilhante e quando expunha um argumento complicado, tinha um jeito de pular de um lado para o outro e de agitar o rabicó. Isso o tornava mais convincente. Os outros diziam que Squealer era capaz de transformar o preto em branco. Esses 3 haviam considerado os ensinamentos de Major em um sistema de pensamento completo, ao qual deram o nome de animalismo. Diversas noites por semana, depois do Sr. Jones dormir, eles faziam reuniões secretas no celeiro e apresentavam os princípios do animalismo para os demais. No começo enfrentaram muita tolice e apatia. Alguns bichos falavam sobre o dever de lealdade para com o Sr. Jones, a quem se referiam como Senhor, ou faziam comentários rasteiros como o Sr. Jones nos alimenta, se ele sumir vamos morrer de fome. Outros faziam perguntas como: por que deveríamos nos importar com o que acontece com o nosso corpo depois de morrer? Ou então, se essa revolução vai acontecer de qualquer jeito, que diferença faz trabalharmos para ela ou não? Os porcos tinham uma dificuldade imensa de fazê-los enxergar que aquilo era contrário ao espírito do animalismo. As perguntas mais cretinas de todas eram feitas por Molly, a égua branca. A primeira que ela fez a Snowball foi: ainda vai ter açúcar depois da revolução? Não, disse Snowball firme. Não temos meios de produzir açúcar nessa fazenda. Além disso, você não precisa de açúcar. Vai ter toda a aveia e todo o feno que quiser.
Eu ainda vou poder usar fitas na crina? Perguntou Molly. Camarada, esses enfeites que você tanto adora são uma das marcas da escravidão. Você não consegue entender que a liberdade vale mais do que as fitas? Molly concordou, mas não pareceu muito convencida. Os porcos enfrentaram uma batalha ainda mais difícil para combater as mentiras ditas por Moses, o corvo domesticado. Moses, o queridinho do Sr. Jones, era espião e contador de lorotas, mas também um conversador muito esperto. Ele afirmava saber da existência de um país misterioso chamado Montanha de Açúcar, para onde os animais iam ao morrer. Ficava em algum lugar lá em cima, no céu. Um pouco depois das nuvens, dizia Moses. Na Montanha de Açúcar, todos os dias eram domingo. O trevo crescia durante o ano inteiro e nos canteiros brotavam torrões de açúcar e bolos de linhaça. Os animais odiavam Moses porque ele contava mentiras e não trabalhava. Mas alguns acreditavam na Montanha de Açúcar e os porcos precisavam se esforçar muito para convencê-los de que tal lugar não existia. Seus discípulos mais fiéis eram os cavalos que puxavam o arado, Boxer e Clover. Os dois tinham muita dificuldade em pensar com a própria cabeça. Porém, uma vez que aceitaram os porcos como seus professores, absorveram tudo o que lhes foi dito e passaram adiante aos outros animais usando argumentos simples. Nunca faltavam as reuniões secretas no celeiro e puxavam a cantoria de animais da Inglaterra, que encerrava os encontros. Eis que a revolução acabou acontecendo bem mais cedo e com muito mais facilidade do que qualquer um poderia ter imaginado. Antigamente, o Sr. Jones, apesar de ser um proprietário severo, foi um fazendeiro capaz, mas agora estava em franca decadência. Tinha ficado muito abalado depois de perder dinheiro em processo e começar a beber mais do que seria razoável. Por dias inteiros permanecia afundado na cadeira Windsor da cozinha, lendo jornal, bebendo e de vez em quando dando para Moses casca de pão encharcadas de cerveja. Os empregados se tornaram preguiçosos e desonestos. Os campos ficaram cheios de ervas daninhas. As edificações careciam de reparos no telhado, a lavoura foi negligenciada e os animais não recebiam comida suficiente. Junho chegou e o feno estava quase pronto para ser colhido. Na véspera do solstício de verão, que caiu no sábado, o Sr. Jones foi para Willingdon e bebeu tanto no bar Leão Ruivo que não voltou até o meio-dia do domingo. Os empregados tinham ordenhado as vacas bem cedo pela manhã, depois saído para caçar coelhos, sem se dar ao trabalho de alimentar os animais. Quando o Sr. Jones voltou, foi dormir no sofá da sala, com o jornal do rosto. E assim, quando a noite chegou, os animais continuaram sem comida. Por fim, decidiram que já bastava. Uma das vacas usou os chifres para quebrar a porta do galpão e todos os animais começaram a comer, servindo-se das lixeiras. Foi quando o Sr. Jones acordou. No instante seguinte, ele e seus 4 funcionários estavam no galpão, empunhando os chicotes e golpeando em todas as direções. Aquilo era mais do que os animais famintos poderiam suportar. De comum acordo, embora nada do tipo tivesse sido planejado de antemão, eles se lançaram contra seus algozes. Jones e seus empregados viram-se de repente sendo estapeados e chutados por todos os lados. Perderam totalmente o controle da situação. Nunca tinham visto os animais se comportar daquele jeito. A rebelião súbita de criaturas que, a seu bel prazer, eles estavam habituados a espancar e maltratar, assustou-os, até quase ao ponto de fazê-los perder o juízo. Após poucos instantes, eles desistiram de tentar se defender e partiram em disparada. No seguinte, todos os 5 fugiram em desabalada carreira pela trilha que levava à estrada principal, com os animais triunfantes em seu encalço. Nós vamos parar por aqui porque esse capítulo é bem longuinho. Mas enfim, veja só. Primeiro eles começaram a colocar na cabeça dos animais que eles eram muito maltratados, que trabalhavam demais e que não eram reconhecidos, que não ganhavam o suficiente. Aquela ladainha que a gente está acostumado a ouvir. Segundo, começaram a discursar contra o conforto, no caso Molly, que gostava de comer bem, gostava de se vestir, de se enfeitar, que aquilo era besteira, que mais valia a liberdade do que ela ter as coisas que ela gostava.
Então veja só, a semelhança não é mera coincidência. Da mesma forma como é hoje, que é besteira isso, aquilo, ter poder aquisitivo, ter poder de escolha, ter dinheiro para viajar, para fazer as suas coisas, que não é justo você ter e o outro não. Começa-se a implantar as sementinhas do vitimismo e da rebeldia no coração das pessoas. E é isso. Depois nós vamos continuar e terminar o capítulo 2, tá bom?